em João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao 19. Já louvamos ao Senhor. Agora vamos atentar para a palavra de Deus. Diz assim a palavra: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Descendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não se podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo se desceram para a terra. Viram ali brasas e um peixe posto em cima de pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Então Simão subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E, depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tomou e disse-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, fingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queira. Disse isto significado com que morte havia ele de glorificar a Deus. E, dito isso, disse-lhe: segue-me. Senhor Jesus, te agradecemos pelo culto de louvor e adoração ao teu nome. Agora, através dessa palavra, tu esteja trabalhando de uma forma especial em cada irmão, em cada irmã, em cada pessoa que aqui está. Pelo poder do teu nome, lhe peço para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nessa passagem, vamos dizer o seguinte: a pessoa principal nesse texto é Jesus. E Pedro, ele fica com a característica também nessa passagem de evidência. Então nós vamos nortear a nossa palavra nessa noite, falando de Jesus e destacando um pouco Pedro. Quem era Pedro? Quem é este homem chamado Pedro? Ao ler essa passagem, e quando a gente vê que Pedro toma uma atitude depois que Jesus tinha ido à cruz, e da cruz, morto então, foi para a sepultura, e Pedro não havia tido um contato direto com ele ainda, e nesse período, Pedro toma uma atitude, e tendo vista, Pedro exercia uma qualidade de líder, que Jesus havia mencionado ele algumas vezes, e ele tinha se manifestado algumas vezes, e muitas das vezes que ele manifestou, ele até não foi bem sucedido. Mas Pedro, com esse período em que Jesus foi para a cruz, vai para a sepultura, agora Pedro então toma uma atitude, e nessa atitude ele diz assim: eu vou pescar. Nós acreditamos que o momento não era para ele tomar a atitude de ir pescar, não que pescar não pode, mas nessa hora em que Jesus havia sido sepultado, e ele havia falado que continuava com eles, e tinha dado algumas coordenadas, então Pedro não poderia tomar essa atitude, tendo em vista que ele exercia já uma qualidade de líder, e o líder persuade, e a persuasão de liderança, muitas vezes ela funciona do lado negativo e funciona também do lado positivo. Então há necessidade de todas as pessoas que recebeu liderança, autoridade de liderança, poder de liderança, precisa tomar muito cuidado quando vai dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Primeiro ele tem que dar uma consultada, dar uma revisada, para ver se realmente o que ele vai fazer
está na direção de Deus e no propósito de Deus. Então Pedro, ele toma essa iniciativa e ele fala, vou pescar. E com ele então, ele consegue um grupo. Mais ou menos assim por cima, não foram todos apóstolos, não foram todos discípulos, mas nesse pacote, ou nesse grupo, de não esperar o Jesus ressuscitado dar instruções para eles, como ele, Jesus, havia dito. Nesse pacote, então, 7 pessoas, eles dizem assim, nós vamos também. Nós vamos também. Então nós falamos assim, no começo, vamos falar de Jesus, que é a pessoa principal do texto, e Pedro fica numa evidência, pela atitude, pela persuasão, pelo insucesso. Então ele leva, e eles pescam no mar de Tiberíades e não pegam nada. Ontem a missionária Patrícia pregou aqui, falando sobre o lago de Genezaré. Quando Jesus encontra o primeiro contato praticamente, Jesus com Pedro também naquela noite não pegou nada. E depois ele pesca segundo a palavra de Jesus, e depois ele recebe um chamado. De hoje em diante farei de ti pescador de almas. E aí a Bíblia diz que eles largam tudo, ele larga tudo e segue a Jesus. Como Jesus falou assim, de hoje em diante eu farei de ti pescador de almas. E a Bíblia fala que ele larga tudo e segue Jesus. Então nós podemos dizer assim, o pescador pecador foi pescado por Jesus. Eu então, como pecador, fui pescado um dia por Jesus, pela rede do amor, da paz, da soberania e a glória do Deus eterno. Eu fui pescado por Ele. Você também foi pescado por Ele. E agora então nessa passagem, eles não pegam nada, não pescam nada. E voltando cedo, de manhã cedo, diz a palavra, no texto nós lemos, um cidadão de terra seca, gritam para eles, filhos, tende alguma coisa para comer? Jesus ressuscitado era esse cidadão, e ele fala, tendes alguma coisa para comer? Jesus muitas vezes ele faz alguma pergunta para nós, querendo que nós possuamos, tenhamos alguma coisa. Não podemos ser aquele homem e aquela mulher que vai responder, não temos nada. E os apóstolos ali naquela situação, os discípulos naquela situação, dizem assim, não temos porque não pegamos, não temos porque não pescamos. Então eles não tinham nada. Não tinham nada porque estavam fora do propósito de Deus. Não tinham nada porque saíram voluntariamente por conta própria para fazer o que eles achavam que tinham que fazer. E aí então eles estavam no momento de insucesso. Estavam no momento
que puderam responder assim: não temos nada. Porque disseram: nada pegamos nessa noite. Aí Jesus então diz assim: mas vocês estão pescando no lado errado. Lá no lago de Genezaré, que eu vi a pregação ontem, estava pescando no raso, e Jesus manda para a água profunda. Agora aqui, ele diz assim: vocês estão pescando do lado errado. Os peixes estão do lado direito. Então, meus caros irmãos, eles lançam a rede do lado direito, e 150 grandes peixes apanharam numa tarrafada só. Aí então, João, o discípulo amado, desperta, toma um choque e diz: é o Senhor. Nós precisamos ver milagre, nós precisamos ver acontecimento miraculosos, nós precisamos ver coisas extraordinárias para nós então confessarmos, para nós crermos, para nós acreditarmos. Assim estavam os discípulos, e agora com o milagre dos 153 grandes peixes, João diz assim: Pedro, é o Senhor. E aí então Jesus falou assim: vem comer comigo. A Bíblia diz que é de manhã. Vem tomar um café comigo. Então nós poderíamos dizer que esse acontecimento foi o primeiro café. Hoje se fala muito café de mulheres, café de varões, café de pastores, ou café da igreja. Mas esse café é um café diferente. O primeiro café de Jesus, depois de ressuscitado, com alguns discípulos e alguns apóstolos. Que coisa maravilhosa, irmão. Nós sabemos nessa noite, levar para casa nessa noite, uma palavra que fica bem evidenciada, que Jesus deu o primeiro café para os seus apóstolos, depois de ressuscitado. E os apóstolos então dizem assim: mas como ele vai dar alguma coisa? Vem aqui comer comigo. E eles olham, havia um Brasil, peixe assado e pão. Que amigo glorioso é esse amigo Jesus, que numa praia, num ermo, e o lugar em que os apóstolos mesmo disseram assim: nós não temos porque não pegamos nada, nada pescamos. Como é ruim quando eu não pego nada, como é ruim quando você não consegue nada. Como é triste quando nós estamos naquela fase que não conseguimos avançar, contar vitória, contar bênção recebida, apanhada, abraçada. Os apóstolos nesse momento estavam assim, mas agora chegou Jesus que socorreu-os, Jesus que é a solução, Jesus que dava peixe e pão. Os peixes que eles apanharam não tinham chegado em terra, e Jesus já tinha assado peixe e pão. Você tem Brasil na sua vida? Você tem Brasil, brasas no seu ministério? O seu ministério está afogueado. Você tem
tem peixe para distribuir e para convidar o povo para vir comer. Você tem pão para dar? Pois é, você pode não ter, mas Jesus, Ele tem. Jesus sempre tem. É no deserto, nas circunstâncias mais difíceis, é que Jesus provou que Ele tinha a resposta. Jesus, nesta noite, tem a resposta para você, meu caro irmão. Meu caro irmão que nos visita, irmãs que nos visitam, Jesus é a solução e tem resposta para a sua vida. Jesus, Ele te ama. Jesus fala contigo. E Jesus fala de uma forma profunda, de uma maneira profunda. Ele fala com a sua alma. Ele fala no seu interior. Ele fala no seu íntimo. E quando Ele fala, então de dentro para fora, você coloca um glória a Deus, um aleluia, uma resposta de agradecimento, porque você diz assim: eu estou grato ao meu Jesus. Quando você diz assim, eu sou grato a Jesus, você não sabe reclamar da vida, mas você sabe agradecer a Deus. Eu vejo aqui uma igreja bonita, irmãos bonitos, irmãs bonitas, que o povo de Deus é um povo alegre, abençoado e bonito. O povo de Deus é o povo mais feliz da face da terra. O povo de Deus não vive reclamando, não vive murmurando. O povo de Deus vive glorificando. Sexta-feira nós estivemos na casa, né, da irmã Elisete. E a vozinha me chama, Elzira. Assim, quando nós estávamos, depois que acabou a reunião, juntamente com a líder do grupo, a Conceição, quando acabou, ela sentada perto de mim, ela falou assim, ela disse assim: apóstolo, é isso que eu sonhava. É isso que eu sonhava, nunca esperava que de repente eu tinha esse privilégio de minha casa encher e nós comermos junto. Aleluia. Deus faz maravilhas, meus irmãos. Deus opera sinais. Por isso é que nós devemos andar glorificando. Eu creio que daquele café em diante, os discípulos que participaram daquela festa, daquela pesca de insucesso, mas daquele café glorioso, que quando eles vêm ver, mas de onde veio brasa? De onde veio fogueira? De onde veio as brasas na sua vida, no seu ministério? O fogo do Espírito. De onde vem a provisão, que são os peixes e são os pães? De onde vem? Quem é que deu? Jesus é o Jesus da provisão. Aleluia. Eles então, daí em diante, eles só davam glória a Jesus. Podia vir o problema que fosse, ele dizia graças a Deus. Podia vir a situação, as fases, ele dizia assim: louvado seja Jesus. Aleluia. Irmão, Jesus chama eles para comer, a jantar. O homem chamado Pedro, que Jesus já tinha manifestado para ele o poder sobrenatural, diálogo profundamente que eles tiveram, que Jesus falava com Pedro na profundidade.
Quando Jesus, lá em Mateus 16, fala para eles, discípulos: o que é que o povo falam quem eu sou? Ninguém falou? Pedro falou. É interessante que até então, os discípulos apóstolos, Pedro sempre era aquele que se manifestava para falar. Muitas vezes errava, porque quem fala mais, erra mais. Então muitas vezes ele errou, falou que não devia, mas ele era um tanto afoito nessa particularidade, que ele então, ninguém falou, ele disse assim: o povo está confuso, há uma confusão generalizada na cabeça dele, porque eles falam que é Elias, que é Isaías, que é Jeremias, que é um dos profetas que ele citou, eles não estão definidos. Você definiu, está definido e sabe quem é Jesus? Aí Jesus falou assim: não tem problema o que eles falam, e você? Pedro novamente, sempre é o primeiro a falar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus assim: a você não foi revelado nada da carne, nada do sangue, mas essa revelação é de Deus. Tenha revelação de Deus na sua vida, porque você é um filho de Deus. Deus quer fazer de ti um instrumento. Fale de Deus, seja revelação de Deus. Você que foi salvo, agora você tem o poder de persuadir, falar da verdade, usar esse direito que Deus deu, essa autoridade do Espírito Santo. Usa o dom da palavra, o dom da comunicação, influencia as pessoas para aceitar a Jesus, que Pedro falou: tu és o Filho do Deus vivo. Vou dizer para os irmãos, não sei se vocês hão de convir comigo, falar de Deus não é muito difícil, ou falar o nome de Deus não é muito difícil. O católico fala, o espírita fala, macumbeiro fala, os protestantes, os crentes falam também. Mas quando fala assim, fala Jesus, a coisa é mais difícil. Só falam Jesus quem passou pelo processo da regeneração, da transformação, que tem um vínculo com Ele, familiarizou-se com Ele, aí falam Jesus. Agora Deus todo mundo fala, até o ateu fala Deus, não crê em Deus, mas até ele fala. Um ateu falando com a pessoa que tinha muita fé em Deus, e ele dizia: não tem Deus, não tem Deus, não tem Deus. Aí na realidade, aquele que falava falou assim: mas você é ateu? Ele disse: graças a Deus eu sou. Até para falar que é ateu, fala graças a Deus que eu sou. Então, meus amados e queridos irmãos, na realidade a existência de Deus não tem como forçar nossa natureza humana para dizer que qualquer um fez uma máquina que nem você é. Uma máquina humana de intelectualidade, de raciocínio, de convicções, de visão, de fé. Será que esse ser humano simplesmente apareceu? Existiu de repente? Que nós não somos animais irracionais, que os animais irracionais existiram, a Bíblia diz.
Muitas vezes há uma confusão dizendo como foi gerado, como foi gerado. O cidadão uma vez diz assim: mas você realmente, você crê em Deus, esse Deus que faz tudo? Aí me disse assim: quem foi feito primeiro, o ovo ou a galinha? É uma pergunta que todo mundo sabe responder. Eu disse assim: nem o ovo e nem a galinha foi feito. Mas como que tem? A galinha existiu, por quê? A galinha está na palavra que Deus disse: exista, existiu. O homem não. Foi moldado com suas mãos, foi feito com suas mãos, e aí estava um bonecão lá, bonito, bem feito, e esse bonecão era Adão, imóvel, intacto, sem vida, não via, não falava, não percebia, era um boneco. Aí Deus chega e fala assim: virou isso que você é, com órgãos distintos, que um órgão depende do outro, nenhum órgão funciona independente, nenhum membro funciona independente, mas um depende do outro. E uma cabeça para pensar, para dirigir o corpo, para ir para lá, voltar para cá. Essa é a criação do homem com a palavra, com o sopro de vida. Aleluia. Este homem vulnerável, esse homem frágil, que estava em Pedro, o pescador, que Jesus fala para ele: de hoje em diante você será pescador de homem. Esse homem vulnerável erra, mas quando precisou confessar: tu és o Filho do Deus vivo, confessa. Jesus fala assim: a você não foi revelado a carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Aí Pedro dá uma inchada. Daí um pouquinho Jesus fala assim: eu, Filho do Homem, vai ser injuriado, entregue nas mãos dos escarnecedores, vai ser espancado, esbofeteado, e vão matar. Pedro diz assim para Jesus: tem misericórdia de ti, nunca vai acontecer contigo isso, porque eu estou aqui e luto até o fim. Mesmo que todos não lutarem, eu lutarei. E Jesus fala assim: pois é, Pedro, e hoje, antes que o galho cante, 3 vezes me negará. Quem é esse homem? Por isso, irmão, você precisa vigiar. Você não é tão forte tanto quanto você acha que é, mas você também não é tão fraco como você acha que é. Você é um homem que está na dependência de Deus, e quando você sabe, aceita que você é dependente de Deus, Deus trabalha na sua vida, molda a sua vida, guia os seus passos. Como eu gosto de falar desse Jesus que transforma. Aleluia. Eu vejo hoje Jesus trabalhando em vidas nesta igreja, querendo que você entenda o perfil, o caminho, a direção. Deixa seus caprichos de lado, e agora você fala ou diga: eu sou dependente de Jesus, eu dependo de Jesus, eu preciso de Jesus. Senhor Jesus, socorre-me. Pedro era um homem também
que algumas horas era um homem, que eu disse, vulnerável. Tinha medo. Medo. Eles deixaram Jesus despedir a multidão. Pega o barco, deixa Jesus só lá. Ficaram sozinhos. Pegaram o barco, deixa Jesus. Ele está muito envolvido com despedir, saudar, cumprimentar. Quando acaba o culto, muitas vezes, você não vê obreiro, irmão. Acaba o culto, não vê. O pastor vai dar para o apostólico, o irmão já está lá no portão, com vontade de vazar. Jesus acabava a reunião, os discípulos loucos para pegar o barco, atravessar o mar e ir embora. Jesus não tinha pressa para despedir, a Bíblia diz, a multidão. Se fosse possível pegar na mão, falar com cada um. Jesus não tinha pressa. A pressa, o ditado popular, é o inimigo da imperfeição. Faça tudo com calma, com cautela, moderado. Quando acaba a reunião, 10 minutos você fica aqui, 15, para você abraçar um irmão, um visitante, dar uma atenção devida. Essa atenção sua pode falar mais alto do que a pregação do pastor. A pessoa fala, mas que coisa, esse irmão, essa diaconisa, esse diácono, esse pastor, esse presbítero, esse evangelista, como ele é atencioso. Esse jovem, ele me deu atenção. Todo mundo queria ir embora, mas ele falou comigo. Ele se interessa por mim. Obreiros de Jesus, da casa do Senhor, se interessa pelos visitantes, se interessa pelas famílias, tem interesse pelas famílias. Isso funciona, isso dá certo. Aleluia. Aí então Jesus, depois de madrugada, o barco estava longe. E aí Jesus falou, bom, vou alcançar o barco. Ele não tinha um barco de espera, extra, esperando ele, não tinha. Então ele sai por cima das águas, foi embora. Por cima das águas para alcançar os discípulos. Para encurtar. Quando eles veem, eu falei, escuta aqui, o que está acontecendo? Olha para lá, tem um vulto. Aí fala assim, é uma assombração. Olha os discípulos, olha Pedro, o herói, é um fantasma. Aí entrar em pânico, Jesus não deixa ninguém entrar em pânico, diz assim, oh calma, sou eu Jesus. Vocês me deixaram lá, sem barco, sozinho, mas eu estou aqui alcançando vocês na hora de tempestade que eu quero socorrê-los. Aí Pedro, como nós dissemos, diz assim, se és tu, permita que eu vá também encontrar contigo andando por cima das águas. O Senhor andou, eu ando também. O Senhor falou que nós fazemos coisas igual tu faz e muito maior. Aí Jesus fala assim, vem. Essa palavra vem tem um sentido figurado, duplo sentido. Vem, dizendo vem. Ou então diz assim, vem que você vai ver. É os dois sentidos, dá para você entender. Vem que você vai ver. Você vai ver o que é bom para tosse. Mas ele foi. Como nós falamos, Pedro, um homem vulnerável, errou, negou, mas não houve nenhum homem, senão Jesus, que andou por cima das águas, só ele. Por isso que esse homem, Pedro, nós falamos dele. É difícil um pregador vir pregar e não falar de Pedro. Eu acho que ele tinha uma costa desse tamanho. Ontem a missionária Patrícia falou, hoje eu estou falando. Bate Pedro! Mas agora nós falamos, mas ninguém andou por cima das águas que nem Pedro andou. Além de Jesus.
Aí Pedro andou, quando ele ia andando, 1 metro, 2 metros, 10 metros, aí ele disse assim: eu estou andando em cima das águas. Vamos dizer que entrou na cabeça dele: eu sou melhor que os apóstolos. Os outros não tiveram coragem. Não deu outro. Quando você fizer alguma coisa, irmão, não faz porque você é bonito, bom, melhor ou mais santo. Porque Jesus te deu graça. Jesus te abençoou. Aí quando ele ia afundar, Jesus estava bem pertinho, catou a mão dele e falou: homem, você duvidou. Não pode duvidar para andar em cima das águas. Não pode duvidar. Aleluia. Irmãos, aí eles tomam café de manhã. Aí Jesus falou assim: Pedro, agora eu tenho uma particularidade com você, um tratamento diferente. Pode falar, mestre. Você me ama mais do que todos que estão aqui? Interessante, por que essa pergunta? Você me ama? Amas-me mais do que os outros? Ele diz assim: eu te amo. Jesus fala assim: apacenta minhas ovelhas. Pedro tinha negado 3 vezes Jesus. Agora 3 vezes Jesus fala para ele. A segunda vez: Pedro, você me ama? Aleluia. Jesus perguntou uma vez para você, pergunta segunda, perguntará a terceira também. O que você vai responder? Ama mesmo? Ama em qualquer situações, em qualquer circunstância, chovendo, fazendo sol, fazendo calor ou frio, com saúde ou não. Pedro, a segunda vez, falou: eu te amo. A segunda vez Jesus pergunta com mais intensidade. Pedro responde com mais intensidade. Jesus pergunta a terceira vez: amas-me mais do que todos? Aí ele diz, chorando: ele falou: o Senhor está duvidando. A minha resposta não está sendo resposta que passa confiança. A sua palavra, meu caro irmão, precisa passar confiabilidade para os irmãos daqui da igreja, fora da igreja, para todo mundo. Você fala então para todo: eu amo a Jesus. Pedro disse assim, chorando: Senhor, tu sabe todas as coisas, e tu conhece meu coração, e tu sabe que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. 3 negação, ponto fraco, ponto perdido. Agora 3 respostas para Jesus, ponto forte, ponto adquirido: eu te amo. Pedro recupera então o que havia perdido. 3 negação, mas agora ele fala 3 confirmação. O espírito de negação ficava por terra, e agora ele recuperava o cajado que Jesus então, na terceira vez, deu na mão dele: apacenta as minhas ovelhas. Agora Pedro tinha o cajado de pastor, dado por Jesus. Jesus não ia falar mais com ele nesse sentido. Agora ele recebia de uma vez por todas o cajado de pastor. E ele depois, se você ler as cartas dele, você vai ver a confiança. Se você vê em Atos dos Apóstolos, o que tornou Pedro, desde o batismo com o Espírito Santo, no primeiro sermão e no segundo sermão,
quantidade de vida que aceitava, rendiam-se a Jesus. Se você vê Pedro usando a autoridade de Jesus na entrada do templo chamado Formosa, dizendo para o paralítico: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho Jesus, eu te dou, no nome de Jesus, levanta e anda. Esse é o meu Jesus, é o nosso Jesus. Jesus de verdade, Jesus que faz, Jesus que opera. Aí então Pedro recebe a confirmação, o cumprimento da palavra de Jesus. Pedro, quando você era jovem, porque agora não era mais, você ia para onde você queria, fazia o que você queria, decidia por você mesmo. Mas quando você ficar velho, Jesus estava falando assim: você vai ficar velho na minha obra. Você tem um casal de pastor, muitos vão morrer primeiro, mas você não, vai ficar velho. Outros se fingirá e outros se guiarão. Ah, irmão, Jesus falou: vai ficar velho. Pedro colocou na mente: não vou morrer tão novo, vou ficar velho. Aí eles matam Tiago, a espada, e prenderam Pedro. Hoje matamos Tiago, você foi preso, Pedro, amanhã você morre. Pedro era relativamente novo ainda, meia idade. Todo mundo com medo, vai morrer, e os presos mesmo, coitadinho desse apóstolo. Ele entrou na cadeia hoje, mas amanhã ele vai ser morto. Pedro também sabia que o plano de Herodes era assim, mas ele foi tranquilo. Entrou lá, todo mundo em confusão, Pedro dormia tranquilamente. Vai ser tranquilo. Lá na casa do chapéu, sabendo que vai morrer amanhã, entra na cadeia, sabendo que amanhã ele morria. Ele foi dormir. Não, cabeça fresca, cabeça fria. Tadinho, se ele soubesse. Mas a igreja entrou em oração e Pedro foi dormir. Então Jesus falou assim: quando ficar velho, então não vou dessa vez. Jesus vai entrar comprando. E a igreja orava. E o anjo veio, abriu a cela que Pedro estava. Solta Pedro. E Pedro está, glória a Deus. Aleluia. Eu sabia que eu não ia morrer dessa vez. Ninguém sabia onde Pedro estava. Pedro estava batendo na casa que estava em oração. Pedro bateu. Uma menina chamada Rod veio, todos orando. A menina chamada Roda, frecha da porta, viu, falei: Pedro. Ela ficou tão alegre que não conseguiu abrir a porta, voltou: mamãe, papai, o apóstolo Pedro está aí. Pedro está na porta, e ele ouvia lá Tiago, Lucas, Zebedeu, assim por diante, e Maria, e assim por diante, todos lá orando. Senhor Jesus, entra com providência, manda o teu anjo nas cadeias, solta Pedro, solta Pedro. Pedro começou a sapatear lá, falou: que glória a Deus, por isso que eu fui salvo, porque a igreja está orando, eles não sabem que eu estou aqui. E a minha chegou, falou: Pedro está aí. Você está doida, menina? Falou: não, ele está aí. Quando a igreja ora e não acredita no poder da oração. Aí a mina insistiu, foram lá abrir porta, Pedro estava lá, abraçou todo mundo e contou como é que o anjo veio e soltou ele, libertou ele. Jesus liberta alguém hoje aqui, por determinadas situações que você está preso. Muitas vezes você está na igreja, está preso por alguma coisa, está em cárcere, está preso por algumas situações, e hoje, Jesus
pela palavra, Ele vem para te libertar, através da palavra, através da mensagem. Aleluia. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. Pedro então estava confiante. Jesus falou: quando ficares velho. A palavra de Jesus, ela funciona. Se Jesus mandou uma palavra profética para você, em outras ocasiões, dias passados, ontem, hoje, a palavra profética para você, então saiba que a palavra não cai por terra. A palavra de Deus não vem para não fazer acontecer, não fazer surtir um efeito positivo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu ministério. Quem entendeu a palavra diz aleluia. Pedro então recebe o cajado. Você recebeu um cajado, você recebeu um dom. Paulo fala a Timóteo: exercita na fé, desempenhe o seu ministério que você recebeu. Você, irmão, exercita na fé, desenvolva seu ministério, o ministério que você recebeu. Não coloque ele na gaveta, não engaveta dons espirituais, põe em prática, e o Senhor Jesus é contigo.